Espírito Santo, revela e destrói toda maldição financeira familiar. Oração poderosa. No silêncio que precede decisões decisivas, existe um momento em que a pessoa percebe que não está apenas enfrentando contas, desafios ou números que nunca fecham. Ela está enfrentando algo muito maior, algo que se repete, que sufoca, que limita, que drena não apenas recursos, mas também paz, força e esperança. Neste instante, a verdade começa a emergir com clareza. Há uma batalha invisível atuando contra as famílias, impedindo que sonhos prosperem e que oportunidades se firmem. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo se torna não apenas necessário, mas urgente, pois somente Ele é capaz de revelar o que os olhos não veem e destruir aquilo que insiste em atravessar gerações. Quando a pessoa compreende que não está lutando apenas contra situações, mas contra raízes espirituais que manipulam caminhos, tudo se transforma dentro dela. E é essa percepção que abre a porta para um encontro poderoso, profundo e libertador com aquele que restaura destinos e desarma maldições que pareciam permanentes. Há momentos em que a vida financeira parece seguir um padrão estranho. Por mais que a pessoa trabalhe, por mais que se esforce, por mais que tente organizar cada detalhe, sempre surge um imprevisto que consome tudo. Um contratempo que esgota o que foi conquistado, uma resistência silenciosa que impede qualquer avanço real. E nessa luta repetida, no desgaste emocional que acompanha cada tentativa frustrada, surge a pergunta que muitos evitam, mas que não pode mais ser ignorada. O que realmente está acontecendo no meu lar? É nesse ponto que a Bíblia ilumina a realidade com a frase registrada em Lucas 12:2. Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Esta verdade não ecoa apenas como um consolo. Ela revela um princípio espiritual profundo. Nada que atua contra sua família permanece escondido para sempre quando o Espírito Santo entra em ação. Ele expõe causas, derruba resistências, destrói influências e traz à tona tudo aquilo que nunca deveria ter entrado na sua história. Quando esta revelação alcança o coração, a pessoa finalmente entende que não está diante de uma simples dificuldade, mas de uma estrutura espiritual que tenta controlar a trajetória financeira da família. E é justamente essa compreensão que prepara o terreno para o milagre. Porque o Espírito Santo não apenas revela, ele destrói, rompe, desfaz e reestrutura aquilo que foi quebrado. Ao reconhecer isso, surge um chamado interior irresistível. O clamor precisa começar. A oração precisa subir. O coração precisa se alinhar. Porque quando o Espírito Santo é convidado, nenhuma força contrária permanece de pé, nenhuma sentença de escassez prevalece, nenhum ciclo negativo resiste ao seu mover. E é por isso que agora, com o coração desperto, a mente atenta e o espírito preparado, iniciamos esta oração poderosa, totalmente dedicada ao título Espírito Santo, revela e destrói toda maldição financeira familiar. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que somente a sua autoridade pode penetrar lugares onde nenhum esforço humano alcança, atravessando camadas profundas da história desta família e revelando raízes espirituais que se esconderam por gerações. Coloco diante de ti cada peso financeiro não explicado, cada perda repetida, cada porta que se fechou sem motivo aparente e cada padrão que se mostrou mais forte do que a lógica. Trago ao seu altar toda ferida emocional que se formou a partir de fracassos e bloqueios persistentes e peço que o Senhor ilumine com total clareza tudo aquilo que permanece oculto. Que seu olhar examine detalhes que jamais percebemos, identificando onde ciclos começaram, como se fortaleceram e por que continuam resistindo.
Espírito Santo, revele o que precisa ser enfrentado, exposto, quebrado e removido, para que o destino desta família seja completamente restaurado. Espírito Santo, sob a força que procede do seu poder, imploro que alcance cada ambiente espiritual onde influências negativas se instalaram e criaram limitações que drenam recursos, roubam oportunidades e interrompem trajetórias que deveriam ter sido prósperas. Visite momentos antigos onde decisões foram sabotadas, onde acordos injustos foram firmados, onde palavras lançadas criaram efeitos que ultrapassaram o tempo. Toque áreas onde a mente se enfraqueceu pela repetição de frustrações, onde o coração se cansou de tentar e onde a esperança parecia sempre escapar por entre os dedos. Conceda discernimento sobre cada ambiente onde a miséria tentou se estabelecer e revele os propósitos ocultos que impulsionaram perdas sucessivas. Que o Senhor destrua cada influência espiritual que tentou interferir no desenvolvimento financeiro desta família. Espírito Santo, percorra com profundidade as origens espirituais das dificuldades financeiras que se tornaram um padrão doloroso ao longo dos anos. Analise cada comportamento herdado, cada hábito que foi transmitido inconscientemente, cada inclinação emocional que abriu portas para decisões precipitadas ou alianças prejudiciais. Revele o que está por trás de dívidas que nunca cessam, de negócios que sempre começam bem, mas terminam em declínio, de oportunidades que surgem, mas se evaporam antes de gerar frutos. Exponha mecanismos ocultos que provocam perdas, identificando cada brecha espiritual que permitiu a entrada de ciclos destrutivos. E enquanto revela, destrua com autoridade tudo o que sustentou essas cadeias, removendo qualquer influência que tenha se instalado para impedir a prosperidade desta casa. Espírito Santo, toque profundamente cada área onde projetos foram interrompidos, onde o medo substituiu a coragem e onde a insegurança financeira criou raízes que influenciaram escolhas e caminhos. Examine memórias que guardam derrotas financeiras marcantes e que ainda ecoam como sombras emocionais que impedem decisões firmes e seguras. Interrompa movimentos espirituais que tentam manter esta família presa no mesmo lugar, caminhando em círculos de escassez e recomeços dolorosos. Revise pactos emocionais formados em momentos de desespero, crenças limitantes construídas a partir de experiências degradantes e sentimentos de incapacidade gerados por comparações injustas. Que o seu poder destrua tudo o que paralisou sonhos e suprimiu a visão de crescimento. Espírito Santo, alcance cada membro desta família, revelando com precisão onde estão os ataques mais intensos e quais áreas precisam de intervenção urgente. Acompanhe cada jornada individual, aqueles que lutam por estabilidade no trabalho, aqueles que enfrentam desgastes em negócios, aqueles que estudam e não conseguem oportunidades, aqueles que tentam organizar suas finanças, mas sempre retornam ao ponto de partida. Exponha influências espirituais que desviam recursos, mostre quem está espiritualmente vulnerável e fortaleça cada coração que enfrenta batalhas silenciosas. Restaure pensamentos, construa disciplina, devolva motivação e estabeleça uma nova postura interior que resista aos ataques e reconheça com clareza o caminho seguro para a prosperidade. Espírito Santo, revele e destrua ciclos repetidos de perdas, frustrações e limitações que tentam aprisionar esta família em um território de escassez contínua. Examine a linha geracional, observando onde estão as origens das maldições que influenciaram, por tanto tempo, a vida financeira deste lar. Identifique padrões que se repetem inconscientemente. Exponha registros espirituais que fortalecem esses ciclos e elimine completamente tudo aquilo que não pertence ao propósito do Senhor para esta família. Que o seu agir inaugure um novo tempo, no qual a prosperidade seja construída com responsabilidade, sabedoria, equilíbrio
e segurança. Que cada passo dado a partir deste clamor seja guiado pela sua presença, estabelecendo liberdade, restauração e avanço financeiro real e duradouro sobre todos os que pertencem a este lar. Espírito Santo, neste momento peço que o seu poder percorra todas as áreas onde portas deveriam ter se aberto para esta família, mas foram trancadas sem explicação, como se uma força oculta estivesse no controle das decisões e dos caminhos. Visite cada oportunidade perdida, cada entrevista que parecia promissora, cada negociação que avançou e repentinamente se desfez, cada tentativa que parecia certa, mas acabou sendo desviada. Revele o que estava por trás desses bloqueios silenciosos, mostrando com clareza quais influências espirituais atuaram para impedir que este lar alcançasse estabilidade e crescimento financeiro. Que todo impedimento escondido nos bastidores da vida seja identificado, analisado e removido pela autoridade que procede do seu agir. Espírito Santo, traga à luz os ambientes espirituais onde obstáculos invisíveis se levantaram contra esta família, minando expectativas, atrasando resultados e interrompendo caminhos que já estavam alinhados para dar certo. Toque decisões que foram sabotadas por forças que operam no oculto, mostrando de maneira precisa como essas interferências surgiram e quem foram as pessoas ou situações usadas para atrapalhar o avanço financeiro deste lar. Desfaça armadilhas que foram montadas com aparências de segurança, mas que tinham o propósito de atrasar, enganar ou manipular. Que sua presença revele cada cilada, mantendo a família em estagnação e destrua completamente o poder dessas influências. Espírito Santo, alcance lugares onde a mente foi paralisada por confusão, dúvida ou medo, impedindo clareza na tomada de decisões e deixando a família vulnerável a escolhas que abriram espaço para perdas. Revele pensamentos que não nasceram desta família, mas que foram semeados espiritualmente para enfraquecer fé, motivação e visão. Mostre como essas ideias criaram inseguranças que impediram ações importantes, impedindo que portas abertas fossem percebidas a tempo ou que movimentos estratégicos fossem feitos com coragem. Destrua a origem desses ataques mentais e restaure a plenitude do entendimento, guiando cada membro para uma consciência renovada e preparada para reconhecer oportunidades reais. Espírito Santo, visite os ambientes onde pessoas se levantaram como barreiras, criando resistências que não eram aparentes, mas influenciaram profundamente o destino financeiro desta família. Revele alianças feitas com intenções duvidosas, conselhos que desviaram caminhos, amizades que abriram brechas e parcerias que tinham aparência de ajuda, mas carregavam sementes de atraso espiritual. Mostre cada intenção escondida e cada comportamento que se apresentou como solução, mas tinha o propósito de destruir a trajetória deste lar. Desfaça completamente a força dessas conexões, removendo da vida desta família todos aqueles que operam como ferramentas de confusão e impedimento. Espírito Santo, revele ataques silenciosos que foram lançados por palavras contrárias, invejas disfarçadas, comparações destrutivas e pensamentos negativos dirigidos contra este lar. Traga à tona cada sentença espiritual que tentou impedir o progresso desta família, mostrando como essas palavras ganharam força e influenciaram momentos decisivos. Desmanche declarações malignas que foram feitas em segredo, quebrando o efeito de toda intenção que tentou destruir conquistas, limitar visão ou impedir crescimento. Que cada palavra maligna seja anulada pelo poder da sua verdade e que um novo ambiente espiritual se levante ao redor desta família, protegendo suas finanças e fortalecendo seu avanço. Espírito Santo, destrua completamente cada obstáculo invisível que permaneceu atuando por anos, resistindo às tentativas de mudança e impedindo que esta família alcançasse os propósitos que estavam destinados para ela.
Que o seu poder desfaça todo tipo de atraso, roubo espiritual, confusão estratégica e interferência emocional. Abra caminhos novos onde não existia passagem. Estabeleça rotas seguras onde havia incerteza e conduza esta família a um território de liberdade, onde nenhuma força espiritual contrária consiga impedir sua prosperidade. Que cada porta fechada seja transformada em oportunidade e que cada obstáculo revelado seja completamente destruído pela grandeza do seu agir. Espírito Santo, neste momento suplico que o seu poder percorra cada área onde esforços foram feitos com sinceridade, mas os resultados nunca chegaram, como se algo estivesse constantemente segurando a colheita que já deveria ter se manifestado. Visite situações em que esta família semeou com dedicação, trabalhou com responsabilidade, agiu com disciplina e ainda assim colheu frustrações que não se explicam pela lógica humana. Revele cada barreira espiritual que impede o retorno das sementes plantadas, identificando forças que tentam consumir o fruto antes mesmo que ele amadureça. Que todo o território onde a colheita foi aprisionada seja iluminado pela sua presença, revelando claramente o que precisa ser quebrado e removido. Espírito Santo, toque profundamente projetos que foram iniciados com esperança, mas que ficaram retidos no meio do caminho, como se uma resistência invisível bloqueasse o desfecho positivo. Examine investimentos que pareciam promissores, mas nunca geraram o retorno esperado, e relações profissionais que se formaram com objetivos nobres, mas foram sabotadas sem motivo aparente. Mostre cada detalhe espiritual que influenciou esses resultados. Alianças equivocadas, ambientes contaminados, palavras contrárias lançadas, decisões precipitadas, ou até ataques silenciosos que enfraqueceram o processo. Revela o que se esconde por trás do desgaste financeiro que se repetiu como um padrão. Espírito Santo, visite também áreas onde houve esforço contínuo, mas sempre faltou algo para alcançar a conclusão. Oportunidades que faltaram no último instante, contratos que não foram assinados, portas que se fecharam quando tudo parecia certo. Mostre como essas interferências surgiram e o que alimenta tais bloqueios. Revele ambientes onde a família foi cercada por pessoas que, com intenções disfarçadas, criaram obstáculos para impedir que a colheita florescesse. Mostre quais foram as estratégias invisíveis usadas para interromper resultados e deixar tudo sempre incompleto. Espírito Santo, alcance o coração e a mente de cada membro desta casa, revelando crenças internas que surgiram a partir de derrotas antigas e que hoje interferem na manifestação da colheita. Mostre pensamentos que foram plantados no momento da dor e que agora se tornaram fortalezas internas, bloqueando decisões essenciais e impedindo a família de enxergar caminhos mais amplos. Desfaça sentimentos de incapacidade, emoções de fracasso e memórias que ainda ecoam como lembranças que limitam a ação. Que o Senhor revele como essas marcas internas têm impacto direto sobre os resultados financeiros. Espírito Santo, ilumine também áreas onde atitudes foram influenciadas por pressões espirituais invisíveis, levando a comportamentos repetitivos que dificultaram o crescimento. Mostre onde houve dispersão, onde a motivação foi drenada, onde a ansiedade substituiu a estratégia e onde o cansaço espiritual impediu decisões importantes. Exponha mecanismos usados pelo inimigo para enfraquecer esta família no momento exato em que o fruto estava para surgir. Que cada ação de desgaste seja completamente identificada e que o Senhor destrua com autoridade todas essas influências que sabotam a colheita. Espírito Santo, destrua tudo aquilo que retém os resultados que esta família trabalhou para alcançar. Que a colheita venha à tona com força, seja liberada com abundância e se manifeste com clareza, rompendo ciclos de perda, frustração e incompletude.
Que o Senhor estabeleça um novo tempo, onde cada semente plantada com honestidade gere frutos, onde cada projeto seja concluído, onde cada passo resulte em avanço e onde nenhuma força contrária consiga impedir o processo de frutificação. Que esta família experimente o tempo da colheita liberada, restaurada e multiplicada pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, neste momento peço que o seu poder alcance territórios espirituais onde pactos, votos ou alianças antigas foram formados e que, mesmo sem o conhecimento desta família, continuam influenciando a vida financeira deste lar. Visite memórias distantes, decisões tomadas no impulso, palavras lançadas em momentos de fragilidade e comportamentos herdados que abriram portas espirituais indevidas. Revele com clareza cada vínculo oculto que opera como corrente, prendendo esta família a ciclos de perdas, atrasos e limitações. Mostre tudo aquilo que não conseguimos ver, tudo que foi silenciosamente construído por gerações anteriores e que hoje ainda ecoa como um peso injusto sobre esta casa. Espírito Santo, percorra a linha geracional e identifique acordos espirituais que foram estabelecidos em contextos emocionais conturbados, em ambientes de sofrimento, medo, ignorância espiritual ou desespero financeiro. Mostre onde votos foram feitos com palavras carregadas de dor, onde promessas foram firmadas para sobreviver a momentos críticos, mas que hoje já não fazem sentido e apenas funcionam como prisões invisíveis. Revele contratos e alianças espirituais que nunca deveriam ter sido ativados e que agora operam como bloqueios sobre oportunidades e conquistas. Que cada um desses pactos seja exposto, iluminado e trazido à realidade presente para ser completamente destruído. Espírito Santo, toque também em ambientes onde a família foi envolvida em situações espirituais indevidas, influências negativas, práticas emocionalmente manipuladoras ou decisões impulsionadas por pessoas que tinham intenções obscuras. Mostre situações em que alguém desta casa foi enganado, iludido ou conduzido para alianças que pareciam soluções, mas traziam consequências espirituais profundas. Que o Senhor revele quais dessas conexões continuam ativas, mantendo portas fechadas, limitando o crescimento e criando estragos financeiros que se repetem como ecos de algo que a família não compreendeu totalmente. Espírito Santo, visite o interior de cada pessoa desta família e revele votos emocionais que nasceram em momentos de trauma, perda, humilhação ou cansaço. Mostre promessas internas feitas por causa da dor, como juramentos silenciosos de nunca prosperar, nunca confiar, nunca avançar, nunca sonhar alto. Votos que se tornaram fortalezas espirituais e mentais que influenciam decisões e resultados até hoje. Que o Senhor exponha essas palavras internas e revele como elas têm moldado comportamentos, pensamentos e reações. Que todo voto que se transformou em cadeia seja trazido à luz para ser destruído. Espírito Santo, ilumine também áreas onde a família foi espiritualmente atacada por pactos externos, criados por inveja, injustiça, maldade ou intenções direcionadas contra este lar. Mostre se houve palavras lançadas, desejos contrários, consagrações mal intencionadas ou qualquer ação espiritual que tenha tentado paralisar as finanças desta família. Identifique cada origem, cada pessoa envolvida, cada intenção, cada palavra e cada ambiente onde tais pactos foram ativados. Que nada permaneça escondido diante do seu poder. Espírito Santo, destrua completamente cada pacto negativo, visível ou invisível, consciente ou inconsciente, que atua como trava espiritual sobre a prosperidade desta família. Que toda a aliança contrária seja desfeita pela autoridade do seu agir, encerrando de uma vez por todas qualquer direito que forças espirituais malignas tentaram reivindicar sobre este lar.
Que o Senhor estabeleça um novo tempo, livre de influências herdadas, livre de vínculos destrutivos e livre de ciclos que nunca deveriam ter existido. Que esta família avance sem correntes espirituais, sem sombras do passado e sem pactos que determinem fracasso. Que o Espírito Santo inaugure um caminho totalmente restaurado, onde a prosperidade flui em paz, equilíbrio, honra e segurança. Espírito Santo, neste momento peço que a sua presença percorra cada detalhe da vida financeira desta família, alcançando áreas onde dívidas surgiram como pequenas responsabilidades, mas cresceram como gigantes que nunca deixam de exigir mais. Visite compromissos assumidos em momentos de fragilidade, situações inesperadas que colocaram esta casa em aperto. Decisões feitas sob pressão emocional, como também dívidas herdadas de circunstâncias que ninguém escolheu. Mostre como esses ciclos se formaram, porque nunca se encerraram, e o que alimenta essa permanência que parece arrastar esta família para uma luta interminável. Ilumine o que está por trás de tantos recomeços, revelando com precisão onde se originou cada peso financeiro que insiste em permanecer. Espírito Santo, percorra também os territórios espirituais onde essas dívidas ganharam força, revelando se houve interferências invisíveis que impulsionaram perdas repetidas ou criaram obstáculos para a organização financeira necessária. Examine situações em que recursos foram desviados sem explicação, onde negociações justas se tornaram injustas, onde valores se multiplicaram de forma irrazoável e onde a família foi surpreendida por cobranças que não tinham sentido lógico. Mostre se há influências espirituais atuando para manter essa casa aprisionada em dívidas que se transformam em barreiras emocionais, drenando forças e enfraquecendo a fé. Revela se houve alianças, palavras lançadas ou atitudes que abriram portas para esse cenário de constantes obrigações financeiras. Espírito Santo, toque nos hábitos que emergiram como consequência desses ciclos de dívidas, mostrando comportamentos, padrões emocionais e decisões automáticas que hoje alimentam ainda mais essa situação. Revele momentos em que o medo provocou compras precipitadas, quando a ansiedade impulsionou escolhas desnecessárias, quando o desânimo impediu o planejamento e quando a falta de clareza abriu brechas para enganos, perdas e desperdícios. Mostre também se há manipulações, influências familiares, amizades prejudiciais ou ambientes que estimulam decisões que apenas aprofundam este ciclo. Que a sua luz exponha tudo que se esconde por trás dessas atitudes que sabotam o processo de recuperação financeira. Espírito Santo, visite situações em que esta família se viu presa em negociações que pareciam vantajosas, mas que, na verdade, escondiam amarras espirituais e financeiras que a aprisionaram por longos períodos. Mostre contratos que foram assinados sem discernimento, compromissos assumidos buscando solução imediata, mas que trouxeram consequências dolorosas, e parcerias que pareciam respostas, mas eram portas disfarçadas de atraso. Exponha cada estratégia maligna que usou momentos de fragilidade para empurrar esta casa para dívidas maiores, revelando como essas situações se conectam com travas espirituais que operam silenciosamente na vida desta família. Espírito Santo, alcance emoções que se formaram ao longo desse processo, a sensação de derrota ao ver valores crescerem sem controle, a angústia de não conseguir quitar o necessário, o peso de carregar responsabilidades que se arrastam por anos, o temor de nunca conseguir equilíbrio e a exaustão emocional que transforma dívidas em sombras que acompanham cada passo. Mostre como essas emoções influenciaram decisões, abriram portas para novos erros e fortaleceram ciclos que pareciam impossíveis de quebrar. Ilumine raízes profundas de desesperança que se formaram no coração
e revele o que ainda precisa ser curado internamente para que esta família viva um novo tempo. Espírito Santo, destrua completamente a raiz dessas dívidas intermináveis. Que tudo aquilo que as sustentou, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente ou circunstancialmente, seja agora desfeito pelo seu poder. Remova brechas que mantiveram essas contas vivas. Rompa interferências malignas que alimentaram cobranças injustas, desfaça decisões que criaram vínculos nocivos e encerre ciclos que nunca deveriam ter sido iniciados. Que o Senhor conduza esta família para um tempo de estabilidade, organização, sabedoria financeira e equilíbrio, onde as dívidas não mais tenham força de controle. Que um novo ciclo comece agora, marcado por planejamento, prosperidade, bons frutos e total liberdade financeira. Espírito Santo, neste momento, peço que o seu poder percorra todas as áreas da vida financeira deste lar, iluminando lugares onde recursos desaparecem sem explicação lógica, como se houvesse mãos invisíveis desviando o que foi conquistado com esforço e dedicação. Visite cada detalhe. Contas que nunca fecham, gastos que surgem do nada, valores que se dissipam rapidamente e situações que drenam aquilo que deveria ser suficiente para manter esta família em equilíbrio. Mostre com clareza onde está a raiz desta drenagem contínua, revelando influências que operam silenciosamente para enfraquecer a estabilidade e impedir que este lar prospere de forma segura. Que nada permaneça escondido diante do seu olhar e que tudo o que consome injustamente a provisão desta casa seja exposto. Espírito Santo, percorra territórios espirituais onde forças malignas têm agido como parasitas, sugando recursos, desviando oportunidades e gerando uma atmosfera de escassez que se repete como se fosse um padrão fixo. Examine momentos em que esta família sofreu perdas repentinas, pagamentos inesperados, gastos forçados, injustiças financeiras e danos que surgiram sem qualquer explicação natural. Mostre se houve palavras contrárias lançadas sobre esta casa, desejos de destruição, inveja direcionada ou qualquer tipo de intenção espiritual negativa que tenha sido usada para ferir as finanças deste lar. Que sua luz revele todas as manipulações ocultas que, mesmo sem serem percebidas, exerceram influência direta sobre o dinheiro desta família. Espírito Santo, toque também o interior emocional de cada pessoa desta casa, revelando atitudes, hábitos compulsivos, comportamentos impulsivos e decisões motivadas por ansiedade, medo ou cansaço. Mostre momentos em que o esgotamento emocional fez esta família gastar mais do que deveria para aliviar tensões internas. Revele situações em que a falta de propósito gerou desperdícios contínuos. Ilumine comportamentos automáticos que consomem parte do que deveria ser guardado. Apresente de forma clara pensamentos que surgem como distração ou fuga, e que, sem intenção consciente, se transformam em portas abertas para a perda constante. Espírito Santo, examine também a influência de pessoas que se aproximaram desta família com intenções aparentemente boas, mas que, na verdade, se tornaram pesos financeiros disfarçados. Revele amizades que se mostraram custosas emocionalmente e financeiramente. Mostre parentes que manipularam sentimentos para obter vantagens. Exponha pessoas que, com palavras suaves, acabaram gerando prejuízos significativos. Ilumine vínculos que sugam energia, recursos, tempo e paz, mostrando como essas relações interferem diretamente no equilíbrio financeiro deste lar. Que nenhuma intenção escondida permaneça encoberta diante da sua presença. Espírito Santo, visite ambientes espirituais onde decisões importantes foram rasgadas pela falta de discernimento e revele se houve objetos, práticas, influências, palavras ou conexões que abriram portas para a drenagem de recursos.
Mostre se esta família se envolveu com ambientes carregados, negócios espiritualmente contaminados, propostas mal intencionadas ou acordos que pareciam inofensivos, mas que tinham raízes espirituais que permitiram o roubo financeiro. Exponha lugares onde esta família foi enganada, traída ou envolvida em ciladas que foram habilmente disfarçadas de oportunidades. Que cada uma dessas ações seja trazida à tona. Espírito Santo, destrua tudo aquilo que consome os recursos desta família, seja do mundo espiritual, emocional ou físico. Rompa conexões que drenam dinheiro, corte vínculos com pessoas que agem como peso, elimine hábitos que alimentam desperdícios e encerre toda a ação espiritual que tenta tirar desta casa aquilo que o trabalho honesto conquistou. Que um novo tempo comece agora, marcado pela proteção financeira do Espírito Santo, pela clareza mental que impede erros, pela sabedoria que fortalece decisões e pela prosperidade que flui de maneira constante, segura e abençoada. Que a provisão deste lar seja preservada, multiplicada e direcionada para caminhos de crescimento, estabilidade e paz. Espírito Santo, neste momento peço que o seu poder examine profundamente cada área da vida desta família, onde a ascensão sempre pareceu possível, mas nunca se concretizou. Como se uma força invisível interferisse no momento exato em que o progresso começava a acontecer. Visite projetos que avançaram até certo ponto e depois estacionaram. Oportunidades que surgiram com força, mas perderam intensidade inexplicavelmente. Caminhos que se abriram com expectativa, mas rapidamente se fecharam sem motivo aparente. Revela o que está impedindo a ascensão financeira, emocional e estratégica deste lar, identificando com precisão cada barreira que atua silenciosamente para reduzir conquistas e limitar avanços. Que nenhum desses bloqueios permaneça escondido diante da sua presença. Espírito Santo, percorra territórios onde influências espirituais se levantaram como estruturas de contenção, segurando esta família em um nível muito inferior ao que ela está destinada a viver. Mostre se há atmosferas negativas que envolvem este lar, criando pressões espirituais que geram medo de crescimento, sabotagem interna, paralisia emocional ou incapacidade de assumir oportunidades maiores. Ilumine ambientes onde forças contrárias se levantaram para impedir prosperidade, desviando caminhos ou enfraquecendo tentativas legítimas de mudança. Exponha cada raiz espiritual que tenta manter esta família presa a uma realidade de limitações, impedindo que ela alcance níveis mais altos de realização. Espírito Santo, toque áreas internas onde crenças antigas foram construídas a partir de derrotas, críticas, comparações dolorosas e frustrações repetidas, transformando-se em bloqueios mentais que impedem a ascensão. Revele pensamentos que dizem, não é para você, não vai dar certo, não tente de novo, você não nasceu para prosperar, mostrando como essas mentiras espirituais ganharam espaço e moldaram decisões importantes ao longo dos anos. Mostre também onde a insegurança emocional se tornou uma barreira silenciosa, impedindo ações estratégicas, escolhas mais amplas e movimentos de crescimento que poderiam ter transformado a história desta família. Espírito Santo, visite ambientes profissionais, relacionamentos, caminhos acadêmicos e negócios que foram influenciados por forças contrárias, revelando onde adversários espirituais trabalharam para impedir o progresso. Mostre alianças que foram estabelecidas com pessoas que carregavam intenções distorcidas, conselhos que desviaram decisões importantes, ambientes que drenaram energia e confiança, e conexões que se apresentaram como oportunidades, mas tinham como propósito interromper a ascensão desta família. Que o Senhor exponha tudo o que tentaram usar para atrasar ou limitar a trajetória deste lar. Espírito Santo,
Revele também momentos em que a falta de direção espiritual impediu decisões importantes, criando caminhos que levaram ao desgaste e não ao crescimento. Mostre situações em que esta família poderia ter avançado, mas foi paralisada pela dúvida, pelo medo do desconhecido, pela ansiedade sobre o futuro ou pela influência de experiências negativas do passado. Ilumine pensamentos que desviaram a visão, comportamentos que impediram movimento e escolhas que fortaleceram ciclos de estagnação. Que o Senhor traga clareza total sobre cada área onde a ausência de direção espiritual retardou a ascensão que já estava preparada para acontecer. Espírito Santo, destrua completamente tudo aquilo que impede o crescimento desta família. Remova barreiras espirituais. Quebre pensamentos que aprisionam, encerre ciclos emocionais de medo, desfaça alianças que prejudicam, expulse influências que paralisam e elimine resistências que atuam contra o progresso financeiro e pessoal deste lar. Que o Senhor estabeleça uma nova fase marcada por ousadia, visão, sabedoria, equilíbrio, responsabilidade e prosperidade. Que cada membro desta família seja guiado pelo seu poder para níveis elevados de conquista, realização e estabilidade. Que a ascensão que antes era bloqueada se torne realidade permanente, sustentada pelo agir do Espírito Santo. Espírito Santo, neste momento peço que o seu poder percorra cada lembrança, cada ambiente e cada experiência onde esta família foi alvo de olhares carregados de inveja, intenções distorcidas e sentimentos contrários que se levantaram silenciosamente contra suas conquistas. Visite lugares onde pessoas admiravam apenas pela aparência, mas guardavam desejo de ver o fracasso deste lar. Examine situações em que avanços foram interrompidos logo após comentários maliciosos ou críticas disfarçadas de preocupação. Revele tudo aquilo que foi lançado contra esta casa sem que percebêssemos. Pensamentos ocultos, comparações mal intencionadas, desejos de derrota, vibrações negativas e sentimentos que se manifestaram como obstáculos espirituais. Que cada uma dessas influências seja trazida à luz, para que nada permaneça agindo escondido. Espírito Santo, visite momentos em que palavras foram ditas com força espiritual, palavras que carregavam intenção de ferir, de diminuir, de atacar, de impedir crescimento. Revele se houve declarações que tentaram limitar o alcance financeiro desta família, comentários que plantaram medo, sentenças que afirmaram fracasso, discursos que insinuaram falta de capacidade ou frases que tentaram quebrar a confiança e o ânimo dos membros deste lar. Mostre como essas palavras ganharam força espiritual ao serem repetidas, recordadas ou sentidas profundamente. Exponha também palavras antigas, ditas há anos, mas que se transformaram em ecos que ainda interferem na jornada financeira desta família. Espírito Santo, examine caminhos onde esta família sofreu injustiças, onde pessoas levantaram julgamentos precipitados ou onde decisões foram tomadas por terceiros com o objetivo de prejudicar seu crescimento. Revele ambientes profissionais onde colegas agiram com inveja, onde superiores bloquearam oportunidades, onde parceiros tentaram tomar vantagem, onde acordos foram sabotados por ciúme, comparação ou rivalidade. Ilumine também ambientes familiares onde a inveja se infiltrou de forma silenciosa, criando tensões invisíveis que influenciaram decisões, resultados e relacionamentos. Que tudo o que foi arquitetado para atrapalhar seja trazido à realidade espiritual. Espírito Santo, visite o coração de cada membro desta família e revele sentimentos absorvidos ao longo dos anos. Dores emocionais que nasceram de críticas injustas, frustrações que surgiram por não serem valorizados, inseguranças que foram plantadas por palavras destrutivas e medos que cresceram após ataques silenciosos. Mostre como essas marcas emocionais se conectam com bloqueios espirituais que tentam impedir prosperidade.
Mostre como a dor absorvida se transformou em crenças que limitam a visão e como a memória de ataques antigos ainda influencia decisões importantes, mesmo sem perceber. Cure essas áreas, Espírito Santo, arrancando cada raiz emocional negativa que ainda influencia os resultados financeiros. Espírito Santo, revele também se houve sentenças espirituais lançadas contra esta família. Palavras de fracasso, declarações de ruína, desejos de destruição, consagrações malignas, pensamentos de derrota ou qualquer tipo de envio espiritual negativo direcionado a este lar. Mostre se houve pessoas que nutriram ódio silencioso, inveja profunda ou desejo de ver esta família parar no tempo. Exponha se houve práticas espirituais contrárias, rituais, intenções de amarração, manipulação ou qualquer movimento oculto que tenha sido feito com o propósito de secar recursos, impedir crescimento ou destruir estabilidade emocional e financeira. Que nenhum desses ataques continue operando. Espírito Santo, destrua agora toda inveja, toda palavra contrária, todo pensamento negativo e toda sentença espiritual lançada contra esta família. Que o Senhor corte completamente a força dessas intenções, desfaça a influência de olhares malignos, encerre o poder de declarações destrutivas, elimine vibrações de derrota e desative qualquer trabalho espiritual que tenha sido feito contra este lar. Que uma proteção poderosa se levante ao redor desta família, blindando suas conquistas, fortalecendo seus caminhos e impedindo qualquer ataque futuro. Que o Senhor estabeleça paz, clareza, honra e prosperidade como marca deste lar e que tudo aquilo que nasceu da inveja seja transformado em testemunho do seu agir. Espírito Santo, neste momento, peço que o seu poder percorra cada ambiente desta casa, revelando se há um espírito de miséria que se instalou silenciosamente, criando um cenário de falta constante, escassez repetida e sensação permanente de insuficiência. Visite os lugares onde a abundância deveria habitar, mas foi substituída por medo de faltar, preocupação exagerada com o amanhã e a impressão de que nada do que se faz é suficiente para manter a estabilidade. Mostre se essa atmosfera espiritual entrou através de experiências traumáticas, perdas repentinas, palavras negativas, pactos involuntários ou influências que passaram despercebidas. Que o Senhor exponha essa presença oculta que tenta controlar o clima emocional e financeiro deste lar e que essa revelação produza libertação. Espírito Santo, percorra a história desta família e revele momentos em que a miséria tentou se estabelecer como padrão, moldando a mentalidade dos membros desta casa e criando crenças que se repetem como verdades absolutas. Não vai dar. Não é para nós. A vida sempre será assim. Mostre se houve episódios de pobreza profunda que deixaram marcas emocionais tão intensas que se transformaram em pensamentos limitantes e comportamentos de retração. Examine memórias de carência que ainda ecoam dentro do coração e que foram transmitidas de geração em geração, formando uma atmosfera que impede o crescimento financeiro. Que o Senhor ilumine cada origem desse padrão espiritual. Espírito Santo, visite também as emoções que se levantam sempre que esta família tenta prosperar. Mostre se a ansiedade constante é fruto de um ataque espiritual, se o medo de investir vem de uma influência negativa, se a incapacidade de guardar dinheiro nasce de um ciclo invisível de roubo espiritual. Revele-se a sensação de que tudo dá errado é produzida por um espírito de miséria que tenta manipular sentimentos para impedir qualquer avanço. Exponha emoções que foram aceitas como naturais, mas que, na verdade, são respostas espirituais provocadas para manter esta família presa em ciclos de escassez. Espírito Santo, examine a vida prática desta família e revele comportamentos influenciados por esse espírito,
como decisões precipitadas, gastos impulsivos, sabotagem emocional, atrasos recorrentes, falta de organização ou medo constante de crescer. Mostre se existem atitudes que não pertencem ao temperamento dos membros desta casa, mas foram implantadas pela pressão espiritual da miséria. Revele situações em que o desânimo dominou o ambiente, impedindo projetos, atrasando sonhos e interrompendo processos que poderiam ter mudado a trajetória deste lar. Que cada comportamento influenciado por essa força contrária seja trazido à consciência. Espírito Santo, ilumine também as conexões externas que alimentam esse espírito de miséria. Mostre se há pessoas que semearam palavras de derrota, ambientes que liberaram energias negativas, alianças que abriram portas espirituais para a escassez ou relacionamentos que drenam esperança, motivação e visão. Revele influências tóxicas que se apresentam como ajuda, mas que carregam sementes de atraso. Mostre se a miséria está sendo fortalecida por comparações, invejas ou influências que fazem esta família se enxergar como incapaz de prosperar. Que cada uma dessas conexões seja exposta e removida segundo o seu poder. Espírito Santo, destrua completamente o espírito de miséria que tenta pairar sobre esta família. Rompa suas influências, corte suas raízes, encerre seu domínio emocional, elimine sua atuação espiritual e desfaça sua presença em cada área da vida deste lar. Que o Senhor substitua o peso da escassez por clareza para prosperar, sabedoria para administrar, força para avançar, coragem para crescer e esperança para sonhar novamente. Que esta casa experimente um novo ambiente, um lugar onde a paz financeira se estabelece, onde a provisão flui, onde o equilíbrio floresce e onde nenhum ataque espiritual consiga impedir a prosperidade que o Espírito Santo agora libera sobre esta família. Espírito Santo, neste momento peço que o seu poder percorra cada vida que compõe esta família, revelando com profundidade quem está enfrentando os ataques mais intensos, silenciosos e persistentes nas áreas financeiras. Visite os dias em que um dos membros acorda desanimado, achando que nada avança. Os momentos em que decisões importantes são tomadas sob pressão. As situações em que projetos começam a desmoronar sem explicação. Mostre rostos, nomes, trajetórias e áreas exatas onde os ataques têm sido mais fortes, para que nada permaneça oculto diante do seu olhar. Ilumine o coração daquele que está sofrendo em silêncio, carregando o peso emocional e financeiro sozinho, sem ter forças para pedir ajuda. Espírito Santo, revele os ataques direcionados àqueles que trabalham incansavelmente, mas não conseguem ver os frutos. Aqueles que estudam e lutam por oportunidades, mas sempre encontram barreiras inesperadas. Aqueles que tentam empreender, mas enfrentam sabotagens espirituais no momento da colheita, e aqueles que buscam estabilidade, mas se veem presos em ciclos de perdas contínuas. Mostre claramente se há alguém desta família sendo alvo de inveja, de palavras destrutivas, de sentenças negativas ou de influências espirituais que tentam bloquear seu progresso. Que o Senhor expose cada ataque oculto. Espírito Santo, toque profundamente nos sonhos profissionais e financeiros de cada membro desta casa, revelando quem teve seus planos apontados como alvo por forças espirituais contrárias. Mostre quem teve suas ideias contrariadas por influências invisíveis, quem enfrentou desânimo sem perceber que era ataque, quem foi levado a erros estratégicos provocados por manipulação espiritual, e quem foi empurrado para decisões que drenaram recursos. Identifique também quem carrega marcas emocionais de fracassos repetidos e por isso se tornou vulnerável espiritualmente a novos ataques. Que o Senhor revele onde cada fraqueza foi explorada. Espírito Santo, percorra trajetórias pessoais que foram abaladas por traições, relacionamentos destrutivos, acordos injustos ou influências externas que espalharam desgaste sobre as finanças desta família.
Mostre se há pessoas dentro deste lar que foram enganadas, usadas ou manipuladas por terceiros. Revele se alguém perdeu dinheiro por confiar em quem não deveria. Exponha situações onde falsas promessas interromperam o caminho financeiro que estava sendo construído. Que o Senhor traga à luz toda a interferência humana que abriu portas para ataques espirituais. Espírito Santo, visite também as emoções de cada pessoa desta família, revelando quem está emocionalmente mais afetado pelos ataques. Aquele que perdeu a motivação para tentar novamente. Aquele que já não acredita no próprio potencial. Aquele que se sente paralisado pelo medo de fracassar. Aquele que carrega vergonha pelos erros financeiros do passado. E aquele que, mesmo sendo forte, está cansado de lutar. Mostre como essas emoções estão conectadas aos ataques espirituais que visam enfraquecer cada membro internamente antes mesmo de atacar externamente. Que o Senhor exponha cada ponto de desgaste emocional. Espírito Santo, destrua completamente os ataques financeiros direcionados a cada membro desta família. Remova influências malignas, desfaça sentenças negativas, corte manipulações espirituais, encerre ciclos de sabotagem invisível e quebre padrões de perdas repetidas. Que a proteção do Senhor se levante sobre todos, fortalecendo suas mentes, iluminando suas decisões, guiando seus passos e restaurando suas forças. Que aqueles que estavam sendo atacados se levantem em vitória, reconstruindo seus caminhos, prosperando com sabedoria e avançando com propósito. Que nenhuma força contrária tenha poder sobre esta família e que cada vida aqui representada experimente libertação, estabilidade e progresso financeiro pelo agir do Espírito Santo. Espírito Santo, neste momento peço que o seu poder percorra a linha do tempo desta família, revelando cada ciclo de falta que se repete como uma sombra insistente, atravessando momentos bons, interrompendo avanços e drenando a esperança como se houvesse um padrão oculto, controlando as etapas da vida financeira deste lar. Visite os anos marcados por recomeços forçados, os meses em que tudo parecia caminhar para a estabilidade e, de repente, algo surgia para desfazer o progresso. Revele como esses ciclos foram formados, quando começaram e por que continuam retornando, mesmo quando todos os esforços foram feitos de maneira correta. Mostre como forças espirituais se infiltraram para transformar a falta em um hábito, em um ambiente, em uma sensação permanente. E traga à luz cada raiz desse padrão destrutivo. Espírito Santo, percorra a história emocional desta família e revele memórias profundas que alimentam esses ciclos de escassez. Mostre momentos em que o medo se instalou pela primeira vez, quando a vergonha surgiu por não conseguir cumprir compromissos, quando a insegurança se transformou em voz interna que disse que nada mudaria, quando comparações dolorosas definiram crenças limitantes que hoje moldam decisões. Mostre como essas emoções foram transferidas de geração em geração, criando comportamentos automáticos diante do dinheiro. Medo de arriscar, medo de crescer, medo de sonhar, medo de prosperar. Que o Senhor exponha cada emoção que sustenta o ciclo da falta. Espírito Santo, examine com profundidade atitudes, hábitos e reações que repetem o padrão espiritual da falta. Revele comportamentos que surgem exatamente nos momentos de avanço, como sabotagem emocional, desorganização repentina, pressa, descuido, distrações, impulsos de gasto, paralisia mental ou decisões precipitadas motivadas por ansiedade. Mostre como o inimigo usa essas brechas para interromper a colheita prestes a ser manifestada. Identifique movimentos internos que nasceram da dor e que hoje alimentam a repetição desse ciclo, mesmo quando há esforço sincero para sair da escassez. Espírito Santo,
Visite áreas práticas da vida financeira desta família e revele conexões com ambientes onde a falta se tornou cultura, onde pessoas reforçam pensamentos derrotistas, onde palavras de desânimo são repetidas, onde comparações negativas são estabelecidas e onde a miséria emocional e espiritual é tratada como algo normal. Mostre se há conversas, relacionamentos, conselhos, influências externas ou ambientes profissionais que fortalecem esse ciclo repetitivo. Exponha conexões energéticas, espirituais e emocionais que atuam como combustível para manter a falta presente nesta casa. Espírito Santo, ilumine também áreas onde decisões antigas, promessas não cumpridas, dívidas acumuladas, acordos mal feitos, alianças espirituais indevidas ou erros financeiros abriram portas para a repetição desses ciclos. Mostre se existem vínculos espirituais ou emocionais que reafirmam esse padrão. Vínculos com pessoas, lugares, memórias, pactos emocionais ou objetos que mantêm viva a mesma vibração de escassez. Exponha tudo aquilo que sustenta esse loop espiritual que insiste em se repetir. Que cada detalhe seja mostrado com profundidade para ser destruído pela sua autoridade. Espírito Santo, destrua completamente todos os ciclos repetidos de falta que existem nesta família. Rompa padrões espirituais transmitidos por gerações. Encerre hábitos emocionais que sustentam a escassez. Corte influências externas que limitam a prosperidade e desfaça ligações que insistem em manter este lar preso a realidades que não pertencem ao propósito do Senhor. Que um novo ciclo seja estabelecido, um ciclo de construção, estabilidade, clareza, sabedoria e colheita contínua. Que o tempo da falta chegue ao fim agora e que a prosperidade, guiada pelo Espírito Santo, seja a nova realidade desta casa, sem retornos ao passado, sem recaídas e sem prisões espirituais ligadas à escassez. Espírito Santo, neste momento clamo para que seu poder percorra cada área desta casa, trazendo revelação completa sobre qualquer maldição financeira que ainda esteja atuando de forma silenciosa, afetando caminhos, reduzindo conquistas e impedindo que esta família experimente estabilidade verdadeira. Visite memórias que carregam dores profundas, situações de perdas repetidas, momentos de grande esforço que não geraram retorno e áreas onde o desgaste emocional se conectou à vida financeira. Que o Senhor exponha com total clareza cada influência espiritual que entrou sem ser percebida, seja por meio de palavras contrárias, ataques silenciosos, alianças equivocadas ou heranças espirituais que ainda tentam manter esta família presa em limitações. Que tudo seja revelado de forma nítida, como luz que penetra as sombras e expõe o que nunca deveria ter permanecido escondido. Espírito Santo, examine a história desta família e revele alianças antigas que abriram portas espirituais para ciclos destrutivos. Alianças formadas por antepassados, decisões precipitadas feitas em momentos de desespero, pactos emocionais realizados em períodos de fragilidade ou palavras ditas em momentos de dor que se transformaram em prisões invisíveis. Que o Senhor mostre se houve votos que limitaram oportunidades, se houve acordos espirituais involuntários, se houve consagrações de situações financeiras que, sem saber, abriram caminhos para perdas inexplicáveis. Que nada permaneça oculto diante da sua presença e que todo vínculo contrário seja mostrado para que possa ser destruído. Espírito Santo, visite também o presente desta família e mostre se existem comportamentos, hábitos, influências, relacionamentos ou ambientes que alimentam essa maldição financeira. Revele atitudes que servem de brecha, decisões motivadas pelo medo, palavras repetidas que reforçam escassez, escolhas que se alinharam ao desgaste e à estagnação, e emoções que se transformaram em portas abertas para ataques.
Que o Senhor exponha qualquer fonte que fortaleça esse ciclo negativo. Pessoas que desejam o fracasso desta casa, ambientes que secam a esperança, sensações que impedem avanço, alianças que parecem inofensivas, mas carregam raízes destrutivas. Que tudo seja iluminado pela sua verdade. Espírito Santo, toque profundamente nas emoções desta família, revelando feridas internas que se conectam à maldição financeira. Mostre se há sentimentos de indignidade, de incapacidade, de medo, de fracasso, de vergonha ou de desânimo que foram absorvidos ao longo de experiências difíceis. Exponha crenças que se formaram a partir dos traumas financeiros vividos, crenças que dizem que esta família não nasceu para prosperar, que não tem direito de crescer, que não foi escolhida para avançar. Mostre como essas marcas emocionais alimentam o ciclo negativo e impeça que esta casa veja a si mesma como capaz de romper com a limitação. Cure o interior para que o exterior também seja restaurado. Espírito Santo, revele se há interferências espirituais específicas direcionadas a esta família, palavras lançadas com intenção de destruição, invejas direcionadas ao progresso, sentenças espirituais enviadas para bloquear caminhos, orações contrárias feitas em segredo, pensamentos negativos que se transformaram em flechas espirituais contra esta casa. Exponha se houve alguém que tentou limitar o crescimento desta família com intenções ocultas, se houve trabalhos espirituais feitos com inveja, se houve desejos de ruína enviados em momentos de fraqueza. Mostre com exatidão tudo aquilo que foi ativado contra esta casa, para que nenhum desses ataques permaneça operando. Espírito Santo, finalizando esta oração, peço que o Senhor destrua completamente toda maldição financeira, visível ou invisível, herdada ou adquirida, consciente ou inconsciente, que esteja agindo contra esta família. Que o Senhor rompa cadeias espirituais que tentam limitar conquistas, feche portas que foram usadas como acesso para ataques, cancele sentenças de estagnação, elimine palavras contrárias e desfaça qualquer obra espiritual que tenha sido levantada contra este lar. Que o seu poder estabeleça um novo tempo sobre esta família. Um tempo de equilíbrio, de portas abertas, de colheitas abundantes, de sabedoria financeira, de paz, de provisão constante e de crescimento sustentado. Que tudo aquilo que antes era motivo de dor se torne agora testemunho de restauração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao final desta oração, compreendemos que aquilo que antes parecia impossível, a revelação das raízes ocultas, a quebra das maldições financeiras e a reconstrução da dignidade deste lar, agora começa a se materializar como uma realidade espiritual e emocional profundamente transformadora. O Espírito Santo já percorreu territórios onde nossas mãos jamais alcançariam. Já trouxe à luz o que estava escondido. Já destruiu vínculos, influências e ciclos que mantinham esta família presa e, sobretudo, já abriu caminhos que antes estavam inacessíveis. A partir deste momento, uma nova atmosfera se instala sobre este lar. Visão renovada, paz para decidir, força para recomeçar, coragem para crescer e maturidade para prosperar sem medo. O que antes era desordem se alinha, o que era estagnação se movimenta, o que era perda se converte em reconstrução, e o que era ciclo de escassez se torna terreno fértil para uma vida financeira equilibrada e honrada. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas mensagens. Não se esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários. Queremos interceder por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.